Bom dia para vocês que estão aqui acompanhando aqui as informações do Santos Futebol Clube. Vamos analisar o empate ontem, o Santos contra o Atlético Mineiro no MRV Arena em Belo Horizonte, no empate em 1-1. Ô Marcelo Teixeira, ô Alexandre Matos, gestão do Santos, acordam, não dá mais. Desculpa, tá gritando assim, porque é inacreditável, cara. É inacreditável. O Santos, nos últimos 4 jogos, vem sendo prejudicado pela arbitragem. É isso mesmo. Isso vocês ouviram. Prejudicado pela arbitragem. Até quando nós, torcedores santistas, vamos aceitar não só derrotas, mas também erros de arbitragem? Tá de brincadeira, né? Contra o Vasco, o Santos tomou um sacode daqueles, foi uma vergonha, né? 6-0 pro Vasco, ninguém esperava, mas no lance do primeiro gol do Vasco, o gol foi ilegal. A bola saiu antes da jogada do primeiro gol do Vasco. A imprensa fala que não saiu, mas saiu. Tem uns babacas lá, que não sei se é santista ou não, falava no chat, tá acompanhando na transmissão do De Olho no Peixe, falou que a bola não saiu. Mentira, saiu. Saiu. Até quando vamos brigar com a imagem? Até quando? Até quando a arbitragem e o VAR vai continuar prejudicando o Santos? Ah, mas o VAR veio para corrigir os erros de arbitragem. Mentira! Os erros continuam. A arbitragem continua pior. A CBF não tem nem o que falar. Não vou nem falar mais nada da CBF, porque a CBF ela despreza o principal produto, que é o Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, desvaloriza o principal produto, que é o Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. No 6-0 contra o Vasco, olha só, o Santos, tudo bem, perdeu por 6-0, o time não jogou nada, a verdade é essa, mas o Santos foi prejudicado. O 6-0 cobriu os 2 erros grotescos da arbitragem. Erros entre as quais, o primeiro gol do Vasco foi o gol ilegal, era para ter sido anulado o primeiro gol do Vasco. Não anularam, porque a bola tinha saído. Se é com o Santos, anularia rapidinho. Ah, Kleber, não anularia. É só com o Santos acontece isso. Só com o Santos. Até quando? Meu protesto está aqui, ó. É um absurdo o que fazem com o Santos Futebol Clube. Ah, Kleber, o Santos não tá bem, nós jogamos bem. Tudo bem, eu concordo. O Santos não tava bem com o Kleber Xavier. Com o Vojvoda, daqui a pouco eu vou explicar. O time deu uma melhorada, mas eu vou explicar o porquê. Mas primeiro vamos falar sobre os erros de arbitragem. Contra o Vasco, 2 erros, né? No primeiro gol do Vasco, né, que pra mim era pra ter sido anulado o gol do Vasco, porque quando a bola sai antes da jogada tem que anular o gol. A regra não é essa? Cadê a regra? Cadê a regra do VAR? Outro ponto. O jogador do Vasco, que nem me foge o nome aqui, desculpe aí qualquer coisa, vocês que estão me assistindo. O jogador do Vasco vai ter sido expulso. Deu uma entrada dura, assim, uma entrada dura desleal no Neymar. O Neymar não jogou nada também. Há tempos que não está jogando bem o Neymar. Vamos falar sobre o Neymar também aqui nesse vídeo, para você, tá bom? Fora as análises do jogo, dos jogadores que atuaram ontem. Bom, o Neymar fez uma falta dura no Neymar, era para ter sido expulso. Talvez o Santos perderia o jogo para o Vasco, ou talvez não sei. Tudo bem que o Sino entra em campo, mas foram 2 erros que a arbitragem cometeu. Não expulsou o jogador do Vasco. Lamentável, lamentável. Contra o Bahia, o Santos perdeu por 2-0. Já não tinha mais o Kleber Xavier, que caiu após aquela goleada vexatória. Aí o Matheus Bach, filho do Tite, ele dirigiu o time nesse jogo, antes do Juan Pablo Vojvoda assumir o comando técnico do Santos. Já estava acertado com o clube. E onde que acabou acontecendo que o Santos perdeu por 2-0 para o Bahia, beleza. Não jogou bem, perdeu mesmo. Mas só que o Santos teve um pênalti, quando ainda o jogo estava 1-0, acho que para o Bahia ainda. O Santos teve um pênalti, claro, que o árbitro não deu. A bola bateu aqui, ó, no braço. O jogador do Bahia colocou a mão no braço. Se esse tipo de lance é pênalti, pode ser pro Flamengo, qualquer jogador é pênalti.
Não deram o pênalti pro Santos. Quando o jogo estava 1-0, ainda estava 1-0 pro Bahia. E não deram o pênalti pro Santos contra o Bahia. Além do Santos não ter jogado nada. Ok. Santos e Fluminense na Vila Belmiro, 0-0. Primeiro jogo do comando técnico de Juan Pablo Vojvoda. O Santos jogou bem. Sim, jogou bem. A defesa não comprometeu. Deu para perceber que o Vojvoda conseguiu corrigir a defesa, mas o meio-campo e o ataque ainda não estava muito bom. Não tinha um jogador para conseguir criar jogada, não tinha um posicionamento legal. E onde que ele conseguiu consertar, foi consertando aos poucos, né? Os outros setores, que é o meio-campo e ataque. A defesa já tinha consertado. O Vojvoda faz excelente trabalho, né? Fez um excelente trabalho no Fortaleza. Acredito que no Santos ele vai fazer um bom trabalho também. E onde que aí o Santos teve um gol legal do Tiquinho Soares. Para mim foi um gol legal. Muita gente falou que o jogador estava um centímetro impedido. Para, gente. Para. Aquilo lá foi um gol legal. Era para ter dado gol. Se é com o Flamengo, se é com o Corinthians, São Paulo ou Palmeiras, daria aquele gol o gol do Tiquinho Soares. Daria. Ah, mas o Santos... Não, o Santos não dá gol, não. A arbitragem desdenha o Santos. Desrespeita o clube. Não há critérios. Critérios não são iguais. Até quando vamos ver o Santos sendo prejudicado pela arbitragem? Até quando? Ah, Kleber, você chora muito. Você vai ficar chorando, Kleber. Não, eu estou chorando, não. Estou falando a realidade. É ridículo, patético. Não dá. Tudo bem, perder faz parte, como manda o esporte coletivo. Mas ser prejudicado pela arbitragem, aí não, né? Aí não, né? Outra coisa. O Santos poderia ter vencido o Fluminense. Naquele gol lá, para mim o gol do Tiquinho Soares foi um gol legal. E aí o Santos me deixou uma boa impressão. O Vojvoda me empolgou. Aí falei, pô, eu acho que com o Vojvoda o Santos vai melhorar. E depois no segundo jogo, agora, claro, no comando técnico do Juan Pablo Vojvoda, fora de casa, jogo difícil contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem de uma dura eliminação contra o Cruzeiro no meio de semana, na Copa do Brasil, perdeu por 2-0 jogando na MRV Arena no jogo de ida. E no jogo da volta no Mineirão, 2-0 Cruzeiro novamente. Caio Jorge, o ex-menino da Vila, ex-jogador do Santos, cria da base do Santos, fez 2 gols para o Cruzeiro, e eliminando o Atlético Mineiro, o Cruzeiro que agora enfrenta o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e na outra semifinal Vasco e Fluminense. Então, o Santos ontem tinha tudo para vencer o jogo ontem. Se não fosse os 2 gols feitos que o Neymar perdeu, né? Fora um dos gols que o Neymar perdeu, o Neymar sofreu pênalti. Cadê o VAR? Cadê o pênalti? Se o juiz falar que no lance falar que não foi pênalti, tá de brincadeira, né? Esse árbitro não pode apitar jogo nunca mais, nem trabalhando pela CBF e nem apitar jogos do Santos. E que esse árbitro fez ontem, operou o Santos à mão armada. Operaram o Santos na Vila Belmiro contra o Fluminense, pra mim, anular o gol legal do Tiquinho Soares. Pra mim foi o gol foi legal. Embora vocês podem discordar sem problema, mas para mim foi um gol legal. E também ontem não deu pênalti no lance do pênalti, que para mim foi muito claro. O jogo estava 0-0. O Santos foi muito melhor no primeiro tempo do que o Atlético Mineiro. O Santos estava jogando muito bem. Ontem deu para perceber que o time o Vojvoda fez o que os outros técnicos não fizeram, porque os outros técnicos só colocavam o time do 4-3-3, um esquema que todos os adversários sabem. E o Vojvoda não, o Vojvoda ele colocou um time no 4-4-2, preencheu o meio campo, e o time do Santos foi um time bem compacto. Ontem eu gostei do time do Santos. O desempenho, a performance da equipe foi excelente. Eu tô gostando do Santos com o Juan Pablo Vojvoda. Para mim, ele tá treinando, ele conseguiu corrigir o time, que é o setor de sistema defensivo, meio campo e ataque. Ele conseguiu equilibrar os 3 setores importantes do time. E ontem ele colocou no 4-4-2. Vamos ver. Há uma expectativa dele colocar no 3-5-2. Vamos aguardar, né?
Ou vamos ver o que vai acontecer, porque o Vojvoda, ele é um técnico que sabe, tem inúmeras variações táticas. Ele é ótimo. Então o Santos, para mim, ganhou muito em ter contratado o Juan Pablo Vojvoda. O Vojvoda foi, com certeza, ele fez um excelente trabalho no Fortaleza, está fazendo agora no Santos. Espero que a diretoria e o presidente, né, deixe ele trabalhar. Então, ontem o Santos foi prejudicado. Ontem não deu um pênalti no Neymar, pênalti claro. E era lance para expulsão do Gustavo Scarpa, e era expulsão também, viu? Não só pênalti marcado e vermelho pro Scarpa. E o juiz não fez nada. Se é o Santos, se é um jogador do Santos fazer um pênalti no jogador do Atlético Mineiro ou do Flamengo, qualquer outra equipe, rapidinho dá pênalti. Mas ao Santos não dá, né? Ô Marcelo Teixeira, presidente, diretoria, Alexandre Matos, tomam providência já. Não adianta nada mandar nota lá no site oficial do clube. Estamos insatisfeitos com a arbitragem. Isso não adianta. Mandar nota não vai adiantar nada. Tem que ir lá na CBF. Bater na porta e falar, CBF, não estou gostando, as arbitragens estão agindo de má fé contra nós. Tudo bem, se a gente perde, ok, faz parte, ganhar, perder faz parte. Mas desse jeito aí com a arbitragem prejudicando, não dá. Vai lá protestar. Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, diretoria, começa a tomar atitudes. Tome atitudes. Não adianta nada mandar notinha, não. Emitir nota não vai adiantar nada. Não muda nada. Tem que ir lá, enquadrar a CBF. E outra coisa, no lance que o Neymar sofreu pênalti, faltou postura dos jogadores do Santos. Poderiam ter muito bem falar, juiz, pressione o árbitro. Tenho certeza, se pressionasse o árbitro, daria o pênalti. Só que não houve isso. Me decepcionaram a atitude dos jogadores, a postura dos jogadores do Santos. Ontem poderia ter pressionado o árbitro, ter falado assim, juiz, foi isso aí, foi pênalti. Vai analisar o VAR lá. O VAR não chamou não? Não chamou não? Vá lá. Pressione o árbitro. Não fizeram isso. E se continuar desse jeito que está aí, o Santos vai ser prejudicado pela arbitragem. É duro falar isso, mas não espere muita coisa, viu? Santos contra tudo e contra todos. Contra a arbitragem também, viu? 2004, o Santos foi campeão brasileiro pela última vez. E em 2004, já vai fazer 21 anos que o Santos conquistou o último título brasileiro, em 2004. Na época que até a mãe do Robinho foi sequestrado. O Robinho que agora está pagando pelo crime que cometeu, infelizmente. Mas não deixa de ser um grande ídolo da história do Santos, nas conquistas do Campeonato Brasileiro, principalmente no Paulista, 2010, Copa do Brasil, em 2010. Mas, agora falando sobre futebol, campo e bola, eu acho assim, na minha opinião, o David teve vários gols mal anulados. Num tempo que não tinha VAR, não tinha VAR, não tinha árbitro de vídeo. Não tinha árbitro de vídeo. Já está uma porcaria, imagine quando não tinha. O Santos foi prejudicado várias vezes. E ninguém faz nada. Ninguém da diretoria, o presidente, ninguém toma atitude. Só fica emitindo nota lá, estamos satisfeitos, não sei o quê. Não adianta emitir nota, gente, no site oficial do clube. Tem que ir lá pessoalmente, na CBF. Tem que tomar providência. O Santos briga para não cair. Acorda, presidente, acorda, diretoria, acorda, Alexandre Matos. Tome atitude já. Não pode continuar do jeito que está. Se continuar, a arbitragem vai fazer de tudo para prejudicar o Santos, para fazer com que o Santos caia. O Santos acho que não cai não, porque pelo elenco que tem não cai. Mas mesmo assim, fico até com medo de falar que não cai, porque muitas vezes em 2023 falei que o Santos não ia cair, acabou infelizmente caindo. Fico preocupado com o futuro do Santos Futebol Clube neste Campeonato Brasileiro da Série A. Embora eu acho que com o Vojvoda dá uma esperança do time evoluir. O time jogou bem, viu? Contra o Fluminense no empate 0x0 jogou bem. Ontem no empate 1x1 contra o Atlético Mineiro o Santos também jogou bem. O Santos poderia ter vencido esses dois jogos. Poderia. Principalmente contra o Atlético Mineiro. Eu acho que poderia ter vencido ontem. Se não fosse a expulsão infantil do Zé Ivaldo. Pra mim, vou pedir pro Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda, pelo amor de Deus, não escale mais Zé Ivaldo. Não dá. Começa a dar chance pro Alexis Duarte, outros zagueiros. Eu sei que você está fazendo um ótimo trabalho,
você vai fazer inúmeras mudanças no time do Santos. Gostei ontem da postura do time do Santos. Mudanças do esquema tático. Eu estou gostando. O Vojvoda está me empolgando. Eu acho que o Santos tem tudo para melhorar com o decorrer na sequência do Campeonato Brasileiro. Fora o jogo atrasado contra o Palmeiras, viu? Tem o Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, jogo atrasado. O Santos tem um jogo a menos. O Santos levou tanta sorte, mas tanta sorte que o time está a um ponto fora da zona do rebaixamento. Está na 16ª colocação. 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o Santos precisa agora acordar. Agora tem um clássico contra o São Paulo, um jogo difícil. O São Paulo que vem de vitória, venceu ontem o Botafogo por 1-0 no Morumbi. Venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 1-0. Então, o Santos tem que vencer o São Paulo. Se o Santos tiver essa postura, igual teve ontem contra o Atlético Mineiro, claro, ser um time mais ousado, aproveitando as oportunidades, o Santos tem totais condições de vencer o São Paulo na Vila Belmiro. E ainda mais com o apoio da torcida. E vamos lá, o torcedor santista, vamos lotar a Vila Belmiro, vamos apoiar o time até o fim, que agora o momento é brigar para não cair. Porque o Santos, por enquanto, está longe ainda da Libertadores. Da zona da Libertadores está longe. Só se o Santos conseguir alavancar uma boa sequência de vitórias, aí, umas 5, 6 vitórias, sendo que eu acho difícil, mas nada é impossível no Campeonato Brasileiro. Tudo pode acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer com o decorrer da competição do Campeonato Brasileiro, que é o que resta ao Santos neste ano de 2025. E, então, veja bem, hoje é folga do elenco, né? O elenco já chegou a Santos e hoje o elenco vai ter a folga hoje e amanhã. O elenco se reapresenta amanhã tarde no CT Rei Pelé, tá bom? E uma informação, viu? Amanhã tem a entrevista a entrevista de apresentação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Amanhã, a partir da 1h da tarde, na sala de imprensa na Vila Belmiro, amanhã o atleta vai conceder uma coletiva para a imprensa que cobre o Santos Futebol Clube amanhã, respondendo uma série de perguntas. Então fiquem ligados amanhã na transmissão da Santos TV e também de outros canais, portais que cobrem o Santos Futebol Clube. Mas, claro, não só a transmissão na Santos TV, mas também no De Olho no Peixe, Orientes com Felipe Camargo, Luciano Dias, Carol Bernardi e a equipe do De Olho no Peixe, no Varanda, né, com Marcão e Thiago Jordão, e também outros canais também, no Aliado Santista, Painel Santista, com Messias, né, do Painel Santista, entre outros canais que só falam do Santos Futebol Clube. Então amanhã fiquem ligados, amanhã, a partir da 1h da tarde, a coletiva do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, tá bom? Então uma informação que eu já trago em primeira mão para você, tá bom? E ontem, vamos fazer a análise do jogo. Então ontem o Santos jogou bem, e se não fosse a expulsão do Zé Ivaldo, eu acho que o Santos poderia ter vencido o jogo, fora o pênalti que o árbitro não deu. E já vou falar do Neymar. Neymar ontem perdeu 2 gols feitos, além dos 2 gols feitos, um deles onde ele sofreu o pênalti, que era para ter dado, e o árbitro não deu. O árbitro e o VAR não fizeram nada, ficaram em silêncio, deixou passar. Ridículo, patético, uma vergonha essa arbitragem brasileira. Então, não sei até quando nós, torcedores santistas, vamos ter que suportar ver tantas palhaçadas, tantos erros de arbitragem. É uma vergonha. Bom, o Juan Pablo Vojvoda, que tem agora, amanhã o elenco se representa no CT Rei Pelé, visando o jogo de domingo, 8h30 da noite, 20h30 no horário de Brasília, Vila Belmiro, Santos e São Paulo, no estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo, no domingo que vem. Então o Santos terá semana livre, vai treinar de terça até sábado. No sábado, o Vojvoda vai definir o provável time que entra em campo no clássico contra o São Paulo, no estádio da Vila Belmiro. O jogo será domingo à noite, a partir das 20h30. Bom, ontem o Santos jogou bem, o time teve 56% de posse de bola, contra 44% de posse de bola do Atlético Mineiro. Ontem o Vojvoda deu um nó tático do Sampaoli. Sampaoli, que foi especulado pelo Santos há pouco tempo, né? O torcedor sabe, informações veiculadas há pouco tempo saíram de que o
Sampaoli, que era o plano A, poderia ser o técnico do Santos. Só que aí o Sampaoli acabou dizendo não, o Santos, e onde que é o Santos? Ele ficou enrolando. Ele não falou não, mas ficou enrolando demais. Aí o Alexandre Matos falou assim, não, então tá bom, Sampaoli, então tchau. Aí depois o Santos já recomeçou as conversas com o Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, o outro técnico argentino, e aí o Santos acabou acertando, né, com o Juan Pablo Vojvoda, que era o plano B depois de Sampaoli. Então, aí é onde que para mim o Vojvoda ontem conseguiu dar um nó tático no Sampaoli. Ontem o Santos poderia ter tido uma outra sorte, poderia ter vencido ontem um jogo contra o Atlético Mineiro, não fosse a arbitragem de não ter dado o pênalti no Neymar. Fabiano Fará, com todo respeito, eu sou fã do trabalho do Fabiano Fará, lá do Escola Santos, mas respeito a opinião dele, mas ao mesmo tempo discordo. Para mim, no lance também do Tiquinho Soares, também foi pênalti, na minha opinião. Tudo bem, eu respeito a opinião dele, mas eu discordo. Então, ontem foi pênalti também, no lance lá que o Santos conseguiu empatar o jogo da batida de pênalti do Tiquinho Soares, que entrou no lugar do Lautaro Dias, que ontem jogou bem, viu? Gostei do argentino, jogou bem. Ontem o Santos jogou com o Gabriel Brazão, que o Gabriel Brazão saiu ontem, né, ficou com um galo na cabeça, né, com uma pelotona aqui do lado aqui na cabeça, devido ao choque que ele teve com o Igor Gomes. O Santos, olha só, o Santos tomou o gol do Atlético Mineiro logo depois, após a expulsão do Zé Ivaldo. Naquele setor, aí tinha entrado o zagueiro Adonis Frias, o zagueiro argentino, que para mim ontem ele entrou bem, viu? Jogou bem, ele tem tudo para crescer e evoluir no time do Santos. Ele não conseguiu bloquear, né, o Igor Gomes na finalização do lance do primeiro gol do Atlético Mineiro. Então, o Santos ontem foi prejudicado não só pela arbitragem do pênalti que não foi marcado, e também pela expulsão do zagueiro Zé Ivaldo. Mas mesmo assim, o Juan Pablo Vojvoda conseguiu manter que o time do Santos não se entregasse, não desanimasse. Ontem, o que me chamou a atenção do Santos é que quando o Santos tomava 1-0, o time parava. O Santos não foi aquele time covarde igual era com os outros técnicos que contavam com Caixinha, com Fábio Carille, no ano passado, quando o Santos disputou a Série B. Também não era um time covarde, com Kleber Xavier, que para mim, péssima escolha, né? Incompetência da diretoria. E o maior erro da diretoria do Santos foi ter mantido nos 40 dias após a paralisação do brasileiro, a paralisação do brasileiro da Série A, por causa da Copa Mundial de Clubes. Então, onde que era o momento de ter demitido o Kleber Xavier, que eu não ia virar, e você pode ver que o Santos, mesmo com as vitórias contra o Flamengo, Juventude, contra o Cruzeiro, o Santos não jogou nada. E aquelas vitórias foi para iludir o torcedor, para esconder o péssimo futebol que o Santos não estava apresentando em campo. O time não apresentava o bom futebol em campo. A verdade é essa. Então aí depois que o Santos tomou aquela taca de 6-0 do Vasco de forma humilhante, aí onde que aí decidiram, por fim, demitir o Kleber Xavier, que para mim foi justa a demissão do Kleber Xavier, que para mim é muito fraco, não era técnico do Santos. E para mim, um erro grave da diretoria do clube, que eu acho, e do presidente Marcelo Teixeira, em querer bancar e insistir num técnico que não estava acontecendo nada. Eu não sei o que estava acontecendo, porque eu não sei para que insistir tanto num técnico que o time não jogava bola, o time não evoluía. Isso eu não sei o que passa na cabeça do presidente e da diretoria em querer insistir com um profissional que, na minha opinião, é inexperiente. Não é técnico nem aqui nem na China. Agora o Santos tem técnico de verdade. O Juan Pablo Vojvoda é um técnico de verdade. Para mim, é uma das melhores opções que o Santos teve e acabou aproveitando. Parabéns, pelo menos. Quando eu critico a diretoria, eu critico, mas quando eu elogio, vou ter que elogiar. Vou dar os parabéns para a diretoria, que conseguiu, pelo menos, foi atrás de Vojvoda o Alexandre Matos tentou com o São Paulo e não deu certo. Aí, para não perder tempo, já contratou o Vojvoda. Então, o Santos, a diretoria, até o Alexandre Matos estão de parabéns. Eu vou elogiar porque, pelo menos, acertaram na contratação de um técnico de verdade. Um técnico mesmo de verdade. Então, o próprio Vojvoda está mostrando isso
ele me anima. Eu acho que o Santos vai melhorar com o decorrer na sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, o Santos jogou ontem com o Gabriel Brazão, que ontem saiu de campo, foi para o hospital. Depois ele começou a passar mal e ele foi para o hospital lá em Belo Horizonte. Agora está tudo bem com ele. Ó, pelas informações que eu vou trazer para você sobre o Gabriel Brazão passa bem. E agora, por enquanto, ele vai continuar assim, vai ficar afastado até ele se recuperar, né, dependendo, talvez, o edema que ficou da lesão que aconteceu do choque que ele sofreu no lance do gol do Atlético Mineiro, do Igor Gomes, né, que não sei se foi o Igor, acho que foi o Igor Gomes, né, eu não sei se foi o lance do gol ou no lance assim do choque, talvez acabou acontecendo o gol do Atlético e que o jogador bateu o joelho aqui nessa parte da cabeça dele. Vocês podem assistir para você ver lá, assistem os melhores momentos, vai aparecer essa imagem que o jogador choca, né, com o joelho aqui na cabeça do próprio Gabriel Brazão. Então, onde que aí ele acabou se dando mal, infelizmente, mas está tudo bem. O Gabriel Brazão, ele teve alta, ele voltou com o restante do elenco para Santos, né? Os jogadores do Santos lá foram, claro, até lá ao hospital de Belo Horizonte e foram ver lá os médicos, foram avaliar, né? Fizeram uma avaliação, exames, tá tudo ok com ele. Então, importante que agora tá fora de perigo, não tem nenhum edema que possa prejudicar a saúde do atleta. Porque o importante agora é a saúde, né? Agora goleiro, agora a questão da profissionalização do profissional, a gente agora tem que preocupar também com a saúde do atleta. Quando acontece um acidente, que acontece, isso aí é frequente no futebol, acidentes assim de choques, às vezes de cabeça, ou de jogador acabar se machucando, qualquer parte do corpo, né? Então, isso aí é normal, isso aí acontece sempre com o decorrer das partidas. Então, veja bem, o que acontece, gente, ó, o Santos ontem, você vê, ó, o Gabriel Brazão saiu, entrou o Diógenes jogou bem ontem, fez umas 3 defesaças ontem. Ontem o Atlético Mineiro pressionou nos últimos minutos, que o Atlético estava com um jogador a mais, o Atlético Mineiro pressionou o Santos. Então, o Diógenes foi muito bem no gol, então parabéns ao Diógenes, jogou muito bem. Então, eu acho que o Santos, que teve o Gabriel Brazão, saiu devido por causa do inchaço na cabeça, aí entrou o Diógenes, ontem deu conta do recado, meus parabéns. Calou a boca de muita gente, até minha também, porque eu achava ele um goleiro fraco, mas ele mostrou que é um goleiro que pode também dar conta do recado. Bom, então, Gabriel Brazão, depois Diógenes, ontem o Igor Vinícius, que jogou no lugar do Mike. O Igor Vinícius jogou bem, ontem ele fez transição, é um jogador que dava opção de ataque, ele acabou, de certa forma, ajudando o Santos na parte do ataque do Santos, tanto na marcação, também no apoio, e também no apoio ao ataque. Ele conseguiu suprir bem ontem no esquema tático montado pelo Juan Pablo Vojvoda. Então, onde que ele jogou muito bem. Eu gostei ontem do Igor Vinícius. Foi um jogador razoável. Não vou falar que foi aquele jogador brilhante, mas ontem ele conseguiu jogar bem. Então, gostei muito do Igor Vinícius. O Igor Vinícius que levou o 3º amarelo, não enfrenta o São Paulo no próximo domingo, viu? Ele levou o 3º amarelo. E depois eu vou falar de mais outro jogador que também levou o 3º, também não joga. O Santos terá 2 desfalques importantes. E fora o Zé Ivaldo também, que não joga, né? O Zé Ivaldo. Então, o Igor Vinícius ontem jogou bem, foi razoavelmente bem, e ontem acabou levando o 3º amarelo, né, e ontem que no lance do gol do Atlético ele não conseguiu bloquear o atacante, né, o meio atacante, o Igor Gomes, ex-São Paulo, hoje no Atlético Mineiro, e ontem que aí também ontem que o Adonis Frias também não conseguiu fazer a cobertura, porque ontem faltou, né, que o João Schmidt era para estar lá na função do Zé Ivaldo, que tinha sido expulso. Então, onde que aí o Santos acabou tomando aquele gol, que o jogador entrou livre na área e acabou finalizando, não tinha ninguém para bloquear, para fazer a cobertura, para bloquear a finalização do Igor Gomes, que fez o gol do Atlético Mineiro, tá bom? Então o Igor Vinícius jogou bem, o lateral direito jogou bem, está fora, levou o 3º amarelo ontem,
apesar de ter jogado razoavelmente bem. Na zaga, Luan Pérez jogou muita bola, Luan Pérez, e jogou muito bem. A imprensa não fala muito do desempenho, mas ontem ele jogou muito bem, o Luan Pérez. Gostei da postura dele, o zagueiro do Santos Futebol Clube. Luan Pérez agora com o Vojvoda, parece que o futebol dele cresceu, e para mim ele jogou bem contra o Fluminense e jogou bem também contra o Atlético Mineiro. O Zé Ivaldo ontem jogou até bem, mas só que ontem ele prejudicou o Santos, e eu peço encarecidamente ao Juan Pablo Vojvoda, pelo amor de Deus, não escale, não coloque mais para jogar o Zé Ivaldo, porque o Zé Ivaldo, eu não sei o que acontece com ele, cara. Foi muito infantil no lance, ele recebeu amarelo no primeiro tempo, depois, claro, uma falta desnecessária e infantil, acabou levando o vermelho, e ontem que foi expulso de forma justa, porque para mim ele acabou de forma direta prejudicando o Santos. O Santos estava bem, depois o Santos começou a sofrer pressão do Atlético Mineiro, devido porque o Atlético estava com um jogador a mais, e claro, o São Paulo ontem estava desesperado, precisava da vitória ontem, porque o Atlético Mineiro vinha de eliminação da Copa do Brasil, perdendo para o rival Cruzeiro. Então ontem, o que aconteceu ontem para mim foi muito infantil, o jogador foi muito infantil, e para mim eu acho que o Zé Ivaldo não, eu acho que depois desse jogo aí ele não veste mais a camisa do Santos, viu? Eu acho que ele não joga mais, eu acho que ele vai perder o espaço no time do Santos. Depois dessa expulsão besta que ele teve, fora não é a primeira vez que ele comete essas besteiras, eu acho que ele não vai, eu acho que dificilmente ele vai voltar a ser titular jogando na zaga do Santos. Então o Zé Ivaldo ontem, para mim, péssimo jogador, para mim acho que ele não jogou lá muito bem. Eu acho que, para mim, acho que ele foi muito infantil nos lances. Primeiro no amarelo, depois o lance do vermelho, que para mim ele prejudicou diretamente o Santos. O Santos estava bem na partida, e onde que o Santos poderia ter tido uma outra sorte, saído com a vitória em Belo Horizonte. O Escobar jogou bem, razoavelmente bem, né? Na marcação, no sistema defensivo ele é ótimo. É um jogador que na recuperação, no desarme, ele é ótimo, o Escobar, para mim. E é outro jogador que também levou o terceiro amarelo, não enfrenta a equipe do São Paulo no próximo domingo, às 8h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo, no estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo. Então o Escobar acabou levando o terceiro amarelo, embora jogou razoavelmente bem. É um jogador que pelo menos, ele cumpre bem a função na lateral esquerda do Santos, só que ele não ataca muito, mas é um jogador que, pelo menos na marcação, ele é ótimo. Então o Santos ganha muito no sistema defensivo com um lateral esquerdo que consegue proteger a defesa e marcar muito bem naquele setor. Então o Escobar ontem jogou bem, mas ontem, infelizmente, também, tanto ele quanto o Igor Vinícius, os dois laterais levaram o terceiro amarelo, não enfrentam o São Paulo no próximo jogo, neste próximo domingo. E no meio campo, vamos lá, o Zé Rafael. João Schmidt, razoável, não jogou razoavelmente, não jogou muito bem, na minha opinião. E o Zé Rafael jogou muita bola, para mim o Zé Rafael foi um dos melhores em campo ontem, no meio campo do Santos. Avançou, marcou, no combate ele conseguiu cumprir a função do meio campo. O Zé Rafael jogou muita bola, então para mim, acho que ele jogou muito bem. Agora, no meio campo, né? No meio campo, o time jogou no 4-4-2 ontem, né? Deu para perceber que o Santos jogou no 4-4-2, bem diferente do que quando era outro esquema tático que o Vojvoda colocou no 4-3-3 contra o Fluminense. Ontem contra o Atlético foi 4-4-2. Então, o Neymar e o Vitor Hugo. Vitor Hugo gostei bem. Eu primeiro vou falar do Vitor Hugo. O Vitor Hugo jogou bem. Eu acho que para mim o Vitor Hugo ele conseguiu cumprir a função ali no meio campo. É um jogador que conseguiu de forma compacta, assim, assim criando jogadas, dando opções de passes, ele conseguiu se posicionar bem no meio campo ali. Eu acho que o Santos ganhou um meio campo ali muito bom, de qualidade. Eu acho que o próprio Vitor Hugo, ele jogou bem no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo ele caiu um pouco de produção, mas para mim ele foi um jogador razoável também, jogou bem. Ele jogou razoavelmente bem, não foi que jogador bom, excelente, melhor em campo, não. Ele foi razoavelmente bem, mas ele pode melhorar muito mais, porque o Vitor Hugo é um bom jogador.
eu acho que com o Vojvoda, eu acho que ele vai conseguir extrair o melhor do atleta ali nos próximos jogos. Então, acho que para mim, ele tem que continuar sendo titular do Santos, no meio campo do Santos Futebol Clube, porque para mim o Vitor Hugo é um jogador de ótima qualidade técnica, tem um bom passe, é um jogador que se posiciona bem, é um jogador que pelo menos vá para frente. Não é esse jogador de meio campo, igual o João Schmidt, o Diego Pituca, que ficava recuando bola toda hora. Não tem esse, é um jogador que vai para frente, é um jogador que ataca, vai para frente. Eu gosto de time assim, incisivo, que parte para o ataque, não fica recuando bola toda hora. Isso isso irrita o torcedor. Isso me irritava também. Ontem o Vitor Hugo deu para ver que ele vai melhorar muito, vai evoluir jogo a jogo. Então gostei muito. Para mim foi razoavelmente bem. Gostei. Eu me animei com o Vitor Hugo, jogou bem ontem no primeiro tempo. No segundo tempo caiu, que é normal, mas depois com o passar dos jogos ele vai evoluir bastante. O Neymar ontem foi péssimo dos péssimos. O Neymar, há um bom tempo não vem jogando bola, e ontem ele perdeu 2 gols feitos que ele não costuma perder. Ontem ele perdeu um gol num passe do Lautaro Dias, foi um absurdo. Não pode perder gol daquele. O Neymar não costuma perder um gol daquele. Então acho que o Santos perdeu um gol que não pode perder ontem. O que aconteceu, o Lautaro Dias acabou dando o passe, e ele, toma aqui, Neymar, faz. E ele pega e erra. Se é o Guilherme, se é o Lautaro Dias errar um lance aquele semelhante que a do Neymar, com certeza os jogadores iam ser duramente criticados pela torcida. Só que é o Neymar, né? A torcida não vai criticar tanto, não. Não vai criticar tanto o Neymar. Mas se fosse o Guilherme, certeza pegaria no pé dele, ou já pegaria no pé do Lautaro Dias, se fosse com ele, né, no lance, esse lance tivesse perdido o gol. Mas sendo que foi ao contrário, foi o Lautaro Dias que deu o passe pro Neymar. Neymar acabou furando. Pô, ridículo, patético, né? E era um lance assim que era só pro Neymar pegar a bola, dominar e dar um tapa e fazer o gol. Neymar, ele consegue, ele tem um poder de finalização excelente. Só que ontem ele pisou na bola. E ontem o Neymar me preocupou, porque ele acabou torcendo o tornozelo. E fiquei preocupado, porque eu falei, pelo amor de Deus, se o Neymar sair, o time do Santos perde muito. Ah, Cleber, mas o Neymar não jogou bola. É verdade, não jogou bola, mas mas eu falo assim, é um jogador importante. Só que ontem o Neymar não jogou bem e há um bom tempo não vem jogando bola, viu? Se ele continuar com esse futebol decadente que está aos poucos caindo, o Neymar corre um sério risco de não ser mais convocado para a seleção brasileira. Verdade é essa. Se ele não voltar a jogar bem, marcar gols, ser destaque do time do Santos, jogo a jogo. Então o Neymar precisa melhorar em muitos fundamentos, né, através das suas características, porque o Neymar é o grande ídolo do Santos. Ganhou 3 Paulistas, ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, uma Recopa, foi vice-campeão mundial, perdendo para o Barcelona em 2011, desculpa. Então, o Neymar é um grande jogador, só que hoje não está no bom momento. Não é aquele mesmo Neymar de antes, aquele mesmo Neymar que atacava, fazia gols, dava assistências. Era um jogador que partia pro ataque, driblava, criava jogadas, fazia gols em jogadas individuais, ou dava assistência para o companheiro fazer o gol. Não é aquele mesmo Neymar. Neymar totalmente diferente. Então hoje não jogou bola o Neymar, viu? O Neymar precisa acordar muito, né? Eu acho que o Neymar precisa... Ontem eu gostei da atitude do Juan Pablo Vojvoda ter tirado ele, viu? Se é outros técnicos ali, não tirariam o Neymar não, viu? Não tiraria. Se é o Kleber Xavier, se é o Pedro Caixinha, não tiraria. Agora, o Vojvoda teve atitude, foi o homem, no bom sentido da palavra, né? Ontem ele foi técnico, foi o homem de ter tirado o principal jogador do time, que não está bem, não está jogando bola. Ontem eu fiquei muito preocupado com o Neymar, se ele sofresse uma lesão grave no tornozelo. Eu espero que não ocorra mais nenhuma lesão, porque se o Santos perdeu o Neymar por lesão mais uma vez, aí é o dinheiro jogado fora. E a carreira dele, já vai embora. Porque aí esquece dele voltar para a seleção brasileira. Se Deus lhe guarde, ele sofre uma outra contusão, porque o Neymar, vale lembrar que o Neymar tem um histórico de muitas lesões. Então, eu acho que o Neymar precisa acordar para a vida. Ele é um grande jogador, ele é um grande craque? Sim, com certeza. É um gênio? Com certeza. Mas o Neymar não está bem. Já faz tempo. Não é de hoje não é só falando sobre esse jogo não. Os outros jogos também.
O único jogo que ele jogou bem, na minha opinião, só que ele fez besteira e foi expulso de forma infantil, foi na derrota de 1-0 com o Botafogo na Vila Belmiro. O Botafogo do Rio de Janeiro por 1-0. O Neymar fez o gol, só que ele colocou a mão na bola. Se só colocasse a cabeça e fizesse o gol seria validado tranquilamente. Mas de forma infantil colocar a mão na bola, aí o VAR anulou o gol e foi expulso. Então por quê? Foi de forma infantil. Mas naquele jogo o Neymar jogou muita bola, jogou muito bem. Então eu acho que o Neymar precisa rever os seus conceitos. Então ontem Neymar péssimo, não jogou bola, viu? Agora no ataque, né? No ataque o Guilherme não jogou bem. Apareceu algumas vezes, mas chutou bola longe. Para mim foi péssimo também. O Guilherme não jogou bola. Então o Guilherme ele caiu muito o futebol dele. Ele acha que é craque, né? O Guilherme, né? O Guilherme acha que é o Neymar, acha que é um Giovani, mas não é. Ele não é craque. Ele não é o Robinho da vida, não é um Pelé. O Guilherme é um jogador comum. É um jogador que, pelo menos, ele é um jogador mediano, que entrega bem pro time, se não vou negar. É um jogador que fez gols, é o artilheiro da temporada. Só que o Guilherme não é craque. Não é. Se o torcedor achar que o Guilherme é craque, desculpa, vou discordar. Para mim é um jogador normal. É um jogador que pelo menos entrega pro time, ajuda. É um jogador que pelo menos faz gols, coisa que o Soteldo não estava fazendo mais no Santos. E olha onde está, no Fluminense. E o Fluminense, quando tem o Soteldo, perde a maioria dos jogos. Que situação, hein? O jogador enganou todo o tempo a torcida do Santos. Agora vai estar enganando o outro lado, a torcida do Fluminense. O Santos que passou a perna no Fluminense, hein? Vendeu o Soteldo. Vendeu, olha, o Fluminense caiu no golpe. Bom pro Santos, péssimo pro Fluminense, né? Porque o Santos também já passou por isso também várias vezes. Bom, agora falando sobre o atacante, Lautaro Dias ontem jogou bem, entregou bem pro time. Para mim, entregou bem mais do que o Tiquinho Soares. Apesar que ele fez o gol de empate, entrou bem, fez o gol. Mas para mim, o Lautaro Dias tem que ser titular no ataque do Santos. Para mim, ele dava opções de ataque, é um jogador que sai pro jogo. O Tiquinho Soares não faz isso. Agora o Lautaro já sai pro jogo, é um jogador que se movimenta mais. Não é aquele centroavante que só fica na área, faz a parede, não. Ele é um jogador que sai pro jogo, dá opções nas jogadas, ajuda os laterais para fazer com que tenha opções para criar jogadas do lado direito. Então ele é um jogador muito incisivo. Então eu gostei ontem do Lautaro Dias, o atacante argentino que veio de empréstimo junto ao Cruzeiro, né? Tanto ele quanto também o Vitor Hugo, que também veio de empréstimo, meio campista, que veio de empréstimo junto ao Flamengo. Então ontem o Lautaro Dias jogou bem e gostei muito da atuação dele. Eu acho que ele pode melhorar bastante cada vez mais. Para mim, pela minha avaliação, o Juan Pablo Vojvoda conseguiu corrigir o time nos 3 setores principais. Conseguiu equilibrar o time. Defesa, meio campo e ataque. A defesa ontem, ela não comprometeu durante o jogo. Mas o Santos tomou o gol do Atlético. Não tomou, mas porque tinha um jogador a menos. E justamente no lance em que era para o Zé Ivaldo estar lá para desarmar no lance do gol do Atlético, ele não estava. E onde que o Santos não teve cobertura do lado esquerdo. E onde que no lado esquerdo saiu a jogada do gol do Atlético e o Santos tomou o gol, né, do Igor Gomes. Então, o gol saiu após a expulsão do zagueiro Zé Ivaldo, né? Então, mas é isso aí. Bom, o Santos, vamos trazer aqui para você uma variação rapidinho, antes de terminar o programa, né? Falando do Santos Futebol Clube, né? Olha só, de Tiquinho artilheiro a Neymar. Melhor. Os desafios do Juan Pablo Vojvoda em nova semana livre no Santos. Olha, o argentino terá novamente tempo para recuperar seus atletas e turbinar desempenho de algumas peças. Suspenso, Zé Ivaldo deve perder a vaga para algum dos reforços. Eu acho que... Quer meu palpite? Eu acho que quem vai ganhar essa vaga do Zé Ivaldo, na minha opinião, pode me cobrar. Vai ser o zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Me cobra. Vai ser ele, eu acho que vai ser o Alexis Duarte que vai ganhar a vaga do Zé Ivaldo, viu? Vamos aguardar aí, mas eu acredito que vai acontecer isso. E uma outra informação também rapidinho, antes de trazer para você uma avaliação, o
O Brahim, não vou falar o nome dele aqui, que é um nome que virou até meme do futebol. Até meus colegas começam a me encher o saco, dá uma febre, né? Meus colegas de trabalho. Mas veja bem, então ele já está em Santos, mas por enquanto não foi anunciado. Mas por enquanto ele já conheceu lá as praias de Santos, conheceu o canal 1, canal 7, que é a Ponta da Praia, canal 5, 6. Então ele está lá, já está em Santos, está na cidade de Santos, né, o jogador argelino, né, o Brahim, que vai chegar para assinar um contrato até dezembro de 2026, podendo até, claro, talvez renovar o contrato por mais um ano, caso ele atinja a metas nesse tempo que ele ficará no Santos, que ele jogará no Santos, e onde que aí o Santos, claro, terá a renovação automática, né? Renovação de contrato de forma automática, caso cumpra as metas, né? E o jogador, pelo menos assim, o jogador possa talvez renovar por mais um ano jogando no Santos Futebol Clube, né? O Brahim, o Bihar, não é o sinônimo, Bihar Brahim, né? Como a gente pronuncia o forma correta, os dois L's com som de R, tá certo? Então, o Brahim, o argelino, não foi anunciado, mas pode ser anunciado durante essa semana, vamos aguardar. Mas amanhã, terça-feira, a apresentação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, a partir da 1h da tarde, na sala de imprensa, na Vila Belmiro, tá bom? Então, fiquem ligados que amanhã terá a apresentação do zagueiro paraguaio, que eu acho, na minha opinião, que ele vai ganhar a vaga do zagueiro Zé Ivaldo. Caso, vamos supor, se o Vojvoda colocar 3 zagueiros, pode ser que ele ganhe vaga o Alexis Duarte. Mas, ou talvez, eu acho que a briga vai ficar entre o Alexis Duarte ou o Adonis Frias, viu? Né? Acho que essa vaga, se ele mantiver o 4-4-2, eu acho que ele vai colocar ou o Adonis Frias ou o Alexis Duarte. Vamos aguardar durante os treinamentos no CT Rei Pelé, que amanhã o elenco se reapresenta amanhã à tarde, a partir das 15 horas, amanhã a partir das 3 horas da tarde, no CT Rei Pelé, tá bom? Então hoje é folga do elenco santista. Ele terá, claro, novamente tempo para recuperar seus atletas e turbinar desempenho de algumas peças, e suspenso Zé Ivaldo, que deve perder a vaga para algum dos reforços que foi expulso, também não joga, e também eu acho que não voltará a ser titular do Santos Futebol Clube. E então o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, terá mais uma semana livre para trabalhar seu elenco, para recuperar peças importantes antes do clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, domingo às 8h30 da noite, agora dia 21 de setembro, domingo. Então Santos e São Paulo se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, então, entre novos atletas e velhos conhecidos no elenco, o argentino terá a missão, né, de recuperar o grupo físico, né, e também psicologicamente para enfrentar o rival em casa na próxima rodada. Para ele, há como fazer de Neymar um jogador ainda melhor, por exemplo. Vojvoda, ontem na coletiva, ele não especificou exatamente a que se referia sobre Neymar, mas é certo que o camisa 10 precisará mostrar mais para brilhar novamente, não só no Santos, mas também na seleção brasileira. Ele foi cortado, né, pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, e ainda não convenceu o italiano de que está 100% fisicamente. Voltar a voar no peixe e não apenas entrar em campo é o desafio. Por outro lado, né, para você ter uma ideia, por outro lado, o jogo teve um heroísmo de Tiquinho Soares, que sofrendo e convertendo a cobrança de pênalti, ele também precisará ser recuperado por Vojvoda. O centroavante disse que não esqueceu de como fazer gols, após um jejum de quase 5 meses, onde ele conseguiu quebrar esse tabu, fez gol ontem o Tiquinho Soares. Com novas opções para todos os setores do time, o argentino tem peças suficientes para conseguir trabalhar daqui para frente. No clássico, por exemplo, ele não terá Zé Ivaldo, suspenso pela expulsão pelo cartão vermelho, expulso ontem contra o Atlético Mineiro, que para mim prejudicou demais o time do Santos, que poderia ter saído com a vitória ontem, tinha tudo para sair com a vitória, jogou melhor com o Atlético Mineiro, mas pode promover a titularidade de Adonis Frias, recém-chegado. Alexis Duarte, paraguaio que estava com sua seleção e está em fase de regularização documental, é outro que pode ficar à disposição durante a semana. Bom, veja bem, amanhã é a apresentação do Alexis Duarte, amanhã na sala de imprensa, na Vila Belmiro, que vai conceder a coletiva de imprensa
na sala, né, de imprensa na Vila Belmiro. E há uma expectativa durante essa semana, não sabemos exatamente o dia exato, que o Alexis Duarte vai aparecer no bid da CBF, ou seja, poderá estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o jogo contra o São Paulo, tá bom? Vamos aguardar, mas então essa é a expectativa durante essa semana. Vamos aguardar, né, mas assim, as informações de que o Santos agora, eu acredito que com o Vojvoda o time vai melhorar, viu, gente? Eu acho que o Santos está com uma outra cara. É bem diferente do que aquele time com o Kleber Xavier, que era um time horripilante, um time sem confiança, um time sem espírito de luta, um time que tomava gols e não reagia, um time muito despreparado fisicamente, psicologicamente falando, né? Que agora o Santos tem psicólogos que ele trouxe com ele. Isso aí está sendo essencial, fundamental para que o time melhore jogo a jogo e passo a passo o Santos vai voltando aos seus dias melhores. Mas o que está atrapalhando, o que me intriga muito é a má fé da arbitragem, porque para mim, sei lá, tem muita coisa errada. Eu acho que, na minha opinião, o presidente, a diretoria, o Alexandre Matos, acho que precisam tomar uma séria atitude. Ah, mas vamos mandar a nota lá no site oficial do clube, decepcionados com a arbitragem. Não, isso aí não vai ser suficiente. Tem que ir lá pessoalmente na CBF, bater na porta da CBF, CBF, o que está acontecendo? O Santos está sendo prejudicado pela arbitragem? Os critérios não estão sendo iguais, isso não está legal não. Vamos parar com isso. Os caras têm que defender o clube, pô. O dirigente, o Alexandre Matos. Cadê o Alexandre Matos? Cadê o Marcelo Teixeira? Para se pronunciar. Cadê? É o momento agora. Eu acho que vocês pecam na falta de atitude. Tem que ter atitude, gente. É o Santos Futebol Clube. Temos que parar. Tudo bem que ganhar e perder faz parte, como manda o esporte coletivo, em se tratando de futebol. Mas não pode acontecer o que está acontecendo com o Santos. Está sendo prejudicado demais. Então vamos tomar providências, porque eu acho que já está na hora, já passou da hora do presidente, diretoria, o Alexandre Matos, tomarem atitudes. Eu acho que só emitir nota não vai adiantar nada. No site oficial do clube não vai adiantar nada. Isso não adianta, não vai mudar nada. Muda se chegar lá e intimidar a CBF. E outra coisa, ontem, no lance do pênalti que não deu em cima do Neymar, que para mim era pênalti e expulsão do Scarpa, que no lance sem bola atingiu o Neymar. Os jogadores do Santos precisavam ter pressionado o árbitro ontem. Se pressionasse, tenho certeza que ele com certeza ele ia chamar o VAR lá, e o VAR talvez ia consultar o VAR e ia consultar o lance lá. Faltou postura dos jogadores ontem também. Eu acho que os jogadores pisaram feio na bola. Deveriam ter tido isso. Mas não aconteceu, infelizmente. Só um lamento. Mas é isso aí, gente. Então, fiquem ligados amanhã. Então, fica aqui meu protesto, né? Meu protesto contra a arbitragem que para mim está prejudicando demais o Santos ultimamente. Bom, então, mudando de assunto, então amanhã, 13h, entrevista coletiva do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, que durante essa semana, claro, já pode aparecer no bid da CBF e também estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o clássico contra o São Paulo. Não sabemos se vai ser titular ou não, mas, claro, já há uma expectativa de que o nome dele apareça no bid, que é o boletim informativo da CBF, né? Boletim informativo diário da CBF, né? Então, aparecendo o nome do atleta, onde que aí o jogador já poderá estar à disposição, o atleta já vai estar à disposição para o jogo contra o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro, 20h30 da noite, 20h30 no horário de Brasília, tá bom? Um forte abraço para vocês e fiquem ligados durante essa semana, né? O Santos Futebol Clube, vamos manter foco, vamos manter a esperança de que o Santos vai melhorar, o Santos voltará a vencer os seus jogos e o Santos, na minha opinião, pelo elenco que tem, não vai cair. Mas tem que abrir o olho, tem que vencer, começar a vencer os jogos. Porque se não vencer o São Paulo, as chances de voltar para o Z4 são bem grandes. Sendo que não acredito que agora, com o time, pela postura que o time está tendo ultimamente,
o Santos tem totais condições de vencer o São Paulo na Vila Belmiro, agora com o apoio da sua torcida. Um forte abraço, até o próximo vídeo nesta semana e até já. Valeu, tchau!